Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer mais uma aula de física e a gente vai começar a introduzir o eletromagnetismo nesse conteúdo. E aí, eu sou a professora Isa e bem-vindo a mais uma aula. Bem, primeiro eu quero falar com vocês sobre as fontes do campo magnético. O primeiro deles é um fio retilíneo. Então, imagina que tem um fio e que existe uma corrente passando por aquele fio, tá? O que vai acontecer? Vai ser gerado um campo magnético a partir dessa corrente elétrica, né? Então, por isso que a gente começa a chamar de eletromagnetismo. É a eletricidade gerando campo elétrico, campo magnético. Enquanto o contrário também pode. Então, a gente pode ter o campo magnético gerando um campo elétrico. E nesse caso, nós temos um fio, então a gente tem um campo elétrico saindo dele, né, já que tem uma corrente elétrica ali, e aí vai ser gerado um campo magnético. Como que a gente vai saber qual é o sentido do campo magnético ali gerado, como que ele vai ser? Então, a gente tem que utilizar o que chamamos da regra da mão direita. Então, a gente pega a mão direita e a gente envolve o fio. O nosso dedão, ele tem que estar no sentido que a corrente elétrica está seguindo. Então, aqui no caso, eu tenho a corrente elétrica indo para cima. E aí, ó, a minha mão, ó, para onde a minha mão está girando, é onde o meu campo elétrico vai estar girando. Então, ali, ó, se a gente ver, essa minha mão tá vindo na minha direção. Então, por isso que o campo magnético gerado é o pontinho, lembra, né, da setinha? Então, se tá saindo da tela, ó, é o pontinho. Enquanto, ó, se você olhar assim, ó, tá saindo agora, ó, tá indo para lá, indo contra mim. Então, eu tô vendo as costas da setinha. Então, por isso que quando eu passo por aqui, tá vindo, quando eu passo por ali, tá indo. Então, ó, a mão direita tá me mostrando qual que vai ser o sentido do meu campo magnético. Isa, como que eu faço para calcular esse campo magnético? Eu tenho essa equação. Eu tenho que o μ é a permeabilidade magnética do meio. Então, por exemplo, o ar tem uma permeabilidade magnética. E aqui eu falo para vocês o valor da permeabilidade magnética do vácuo, né? Então, geralmente, nossos experimentos são feitos no vácuo para não ter essa variação por conta do ar. Então, o vácuo, ele tem uma permeabilidade magnética que a gente fala que é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro dividido por área, tá? E o R é a distância, né, do fio até onde onde a gente quer determinar aquele campo magnético, tá? Lembrando que o I é a corrente que está passando ali. Então, assim, o campo magnético vai depender do valor que está passando no fio e vai depender inversamente proporcional, né, à distância. Então, quanto mais distante do fio, menor o campo magnético ali gerado. Beleza? E aí a gente vai falar agora de outras fontes. A nossa próxima fonte é uma espira circular, né? Então, no caso, um círculo, né? Mas só que dentro dele vai passar alguma coisa dentro desse círculo. No caso, né? Já que a gente está falando de fonte do campo magnético, e aí a gente está utilizando eletromagnetismo, eu vou ter ali, naquela espira, uma corrente elétrica. E aí, a corrente elétrica, ela está assim, girando em sentido anti-horário. Olha, reparem que vamos utilizar de novo a regra da mão direita. Então, se eu pegar, né, por exemplo, nessa partezinha aqui, eu vou ter, olha, a minha mão, o I, né, que tá indo assim, né? Ou seja, o meu campo magnético, ele vai estar girando assim. Então, dentro da espira, tá saindo, né, do computador, digamos assim. Então, e do outro lado tá entrando. Então, ele faz assim, ó, e circula. Do mesmo jeito que se eu olhar para o outro lado, olha, ó, tá fazendo assim, né, a minha corrente. Então, se eu faço assim, ó, dentro da espira, tá saindo da tela
e do lado de fora tá entrando, né? Digamos assim. Então, se a gente reparar, sempre tá entrando dentro da espira e do lado de fora sempre está saindo. Então, numa espira, a gente vai olhar o campo magnético dentro sempre tem o mesmo sentido, enquanto fora tem um sentido oposto de dentro, tá? Se a gente olhar para o sentido horário, vai acontecer o contrário. Por quê? Porque a minha corrente está indo para o lado contrário. Então, ó, do lado esquerdo, eu tenho o meu dedão apontando para cima. Então, dentro da espira, tá entrando na tela. Agora, a mesma coisa do outro lado. Então, ó, girando nesse sentido, né? Então, eu tenho que dentro da espira, a gente fala que é o polo sul, e fora da espira, no caso, vai ser o polo norte. Então, dentro, tá, no caso, ó, gente, a gente vai reparar sempre no dedo, olha, tá saindo, né, no caso. Então, pra mim, tá entrando. Então, tá entrando. Se vocês fizerem, vocês também vão reparar que tá entrando. E aí, se eu utilizar aqui, ó, do lado de fora, minha mão tá saindo. Então, entrando, saindo do lado de fora. Beleza? Toda vez que tá entrando, eu vou chamar de polo sul. Se tá saindo, eu tô chamando de polo norte. Beleza? E aí, só pra lembrar que agora a gente vai ter um pouco de diferença para a gente calcular o campo magnético nessa espira, né? Que essa espira está gerando. Eu tenho que o campo magnético no centro da espira, ele vai ser o M, né? Que é a permeabilidade magnética do meio. O I, que é a corrente elétrica que está passando na espira, dividido por 2 vezes o raio. Então, o raio da espira que vai entrar aqui. Então, o raio da espira é igual a R. Eu tenho a permeabilidade no meio e a corrente. Então, eu vou conseguir calcular quem que vai ser o campo magnético no centro, exatamente no centro da nossa espira. O próximo que pode gerar esse campo magnético ao redor da eletricidade são os solenoides. O que são os solenoides? São coisas assim, ó. Então, eu tenho... É como se eu pegasse um fio e fizesse um roladinho dele, né? Então, isso a gente chama de solenoide. Então, eu tenho que a corrente entra, passa por toda a solenoide e sai, tá? E aí, a gente tem esse sentido, onde toda vez que, olha, reparem, né, que a gente tem um sul entrando no solenoide, a corrente está entrando por aqui e saindo por aqui. Desse lado aqui, eu tenho a corrente entrando no norte e saindo no sul. E aí eu tenho o seguinte, os solenoides, eles vão ter um comportamento igualzinho a um ímã, tá? Então, o campo gerado ao redor deles vai ser o ímã. Lembra, né? Então, a gente tem que sai no norte, entra no sul, né? As linhas do campo magnético, a mesma coisa. Então, sai no norte, entra no sul. Sai do norte, entra no sul. Os solenoides, eles vão funcionar desta maneira, tá? E aí, como calcular o campo magnético dentro desse solenoide? Então, imagina que eu tenho um solenoide de comprimento L e existe N espiras. O que são N espiras? Cada volta que esse solenoide vai dar. Então, eu tenho o seguinte, que o campo magnético de um solenoide, ele vai ser dado por a permeabilidade do meio, a quantidade de espiras que vai ter ali, né? Quantas voltas aquele solenoide vai ter, dividido por quê? Pelo tamanho daquele solenoide. Por que que o tamanho e a quantidade de espiras vão interferir? Imagina que a gente pega, dá um monte de volta e aí fica um negócio desse tamanho assim. Imagina isso aí, tá, tudo bem. Tem N espiras e tem, sei lá, 10 espiras e um tamanho de 10 centímetros. Mas imagina que, sei lá, eu pego e estico esse solenoide. Eu vou continuar com a mesma quantidade de espiras, mas o tamanho aumenta. Então, o campo magnético ele vai ser influenciado tanto pela quantidade de voltas que dá, tanto pelo tamanho que ele vai ter no total, tá? Multiplicado, então, pela corrente que está passando por aquele solenoide. E aí eu tenho que
o N dividido por L, algumas vezes vai aparecer como densidade linear das espiras, tá? Porque quando a gente fala de densidade, é quanto que existe ali em um determinado espaço, digamos assim, né? Então, por exemplo, a densidade linear de uma corda, a gente pega a massa que ela tem e divide pelo comprimento. Aqui, no caso, a gente quer saber de espiras. Então, quantas espiras vão ter em um determinado espaço, Então, por isso que a gente chama de densidade linear das espiras daquele solenoide. Tudo bem? Então, se não aparecer o N nem o L, mas aparecer a densidade, então a gente vai poder colocar ali para encontrar o campo magnético em um solenoide. Tudo bem, pessoal? E aí agora a gente vai falar de uma coisa chamada fluxo magnético. O que é isso? Então, o fluxo ele é considerado a intensidade de campo que vai passar por uma área. Então, por exemplo, aqui eu tenho um fluxo, uma quantidade de campo que está passando por esse círculo, espiral e o que for. E aí eu tenho esses raios de campo que está passando um campo magnético. Mas qual é o fluxo dele? Então, eu vou poder calcular ele através da área. Então, eu vou pegar a área, aquela área que está passando o campo magnético, eu quero saber qual é o fluxo ali. E vou pegar o que a gente chama de vetor normal, a espira. Então, é o vetor que vai fazer exatamente 90 graus com a área, tá? E com isso, eu vou poder calcular quem vai ser o meu fluxo. Então, o meu fluxo vai ser o módulo do campo magnético multiplicado pela área, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Quem que vai ser o ângulo? O ângulo formado entre a normal e o campo magnético. Então, esse ângulo que está aqui em verde, tá? Então, esse ângulo é quem? O ângulo entre a normal e o campo magnético. Então, aqui eu vou poder calcular o fluxo magnético dentro daquela área que a gente pintou de rosinha. E aí, lembrando que a área ela é em metro quadrado, o campo sempre é em Tesla, e o vetor, né, o ângulo, geralmente quando a gente vai fazer cosseno, a gente precisa lembrar que tem os ângulos que a gente está acostumado, 30, 45, 60. Fora isso, ele vai ter que dar esse valor, ou então a gente vai ter que calcular o arco, mas geralmente é 30, 45, 60, tá? E a unidade do fluxo é o Weber, tá? Que a gente vai escrever como WB. Então, esse é o fluxo magnético. Só que existem questões do fluxo magnético que podem simplificar, né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho o campo magnético e ele vai formar o ângulo de 0 graus em relação à normal, ou seja, o campo magnético também faz o ângulo de 90 graus com a área que a gente quer calcular o fluxo. Então, ó, cosseno de 0 é 1, ou seja, o fluxo que está passando por ali vai ser o módulo do campo magnético multiplicado pela área. Mas se esse ângulo, né, for de 90 graus, ou seja, o campo magnético ele é paralelo à área que a gente está tentando encontrar o fluxo, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus com a normal, eu tenho que cosseno de 90 graus é 0. Ou seja, o fluxo ali é 0, é de se esperar, né? Não tem como passar. Imagina, eu tenho uma área, imagina que isso aqui é a minha área, e eu tenho o fluxo passando assim. Não tem como passar nada naquela área, né? Então, é por isso que quando o ângulo é 90 graus, né? Entre o campo magnético e a normal, a gente vai ter que o fluxo é igual a 0. E é isso, gente. Acaba aqui a nossa parte 1. E eu deixo a frase da Malala para vocês refletirem, né? É possível lutar contra a guerra através do diálogo, da paz e da educação. Muito obrigada pela aula, bons estudos e até a próxima parte do eletromagnetismo.